Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai ver mais algumas questões, né? Que tem como assunto comportamento térmico dos gases, usando a equação de Clapeyron, né? Que mostra o comportamento de um estado do gás, e a equação geral, né? E da equação geral a gente tem aquele casos específicos, né? A isotérmica, quando a temperatura é constante; isobárica, quando a pressão é constante; ou isovolumétrica, quando o volume é constante. A gente pode usar a forma simplificada da lei geral. Então, só colocando essas duas equações aqui: equação de Clapeyron. Só lembrar da frasezinha, né? Poxa vida, nunca rezei tanto. Aqui para um estado, né? Um estado específico, uma pressão, um volume e uma temperatura específica. E a lei geral, PV dividido por T, é constante. Então eu posso comparar um estado inicial com um estado final. Aqui eu vou comparar duas situações diferentes, né? Vamos lá. Então, a primeira questão: eu tenho um recipiente com volume V totalmente fechado. Ele tem 1 mol de o gás ideal. Ele diz que este mol está a uma certa pressão, que ele chamou de P, e a uma temperatura absoluta T, que é constante. Então, identificando que tipo de transformação é essa, pessoal? Onde a temperatura não muda, né? Ela é constante. Alguém lembra? Exato. Isotérmica, né? Então eu posso aqui tirar da minha equação da lei geral, sempre que eu identificar o termo constante, eu posso tirar ele da minha equação geral. Então, no caso, para a isotérmica, a temperatura é constante, eu tiro o T, que representa a temperatura. Então fica simplesmente P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, certo? Aqui no caso de uma isotérmica. Continuando aqui a leitura. A constante dos gases ideais ele fornece aqui, né, que é 0,082 atm litro por mol Kelvin. Aí ele pergunta: se este gás é submetido a uma transformação isotérmica cujo gráfico está representado abaixo, podemos afirmar que a pressão, no instante em que o volume ocupa 32,8 litros, é. Então aqui a gente vai tirar as informações também do gráfico, não? É este o ponto diferente que eu trouxe para a aula de hoje. As questões de Enem e vestibular, elas costumam explorar mais gráfico quando se fala em transformações gasosas, né, do que colocar esses números aqui no enunciado, certo? Então é imprescindível que você saiba fazer a leitura de um gráfico. Então eu tenho aqui um gráfico onde essa linha vermelha é um isotérmico. Você vê aqui que ele diz que nessa linha vermelha
eu tenho uma temperatura de 47 graus e ele dá o par, né, pressão e volume. Então, aqui eu tenho dois pontos. Este ponto aqui eu tenho uma pressão e um volume. Este ponto aqui eu tenho uma pressão e um volume, certo? Volume no eixo X, pressão no eixo Y. Então aqui eu tenho a pressão que é 4 e o volume eu desconheço, né? V1 e 4. Aqui eu tenho o volume, que é 32,8, e eu não tenho a pressão. Volume 32,8 e a pressão eu não conheço. Então vamos lá. Eu tenho, no caso aqui eu tenho P1 e não tenho V1. No segundo ponto eu tenho o V2, né? E não tenho P2. Não tem como eu resolver esse problema tendo duas interrogações aí, né? Duas incógnitas a determinar. Para eu conseguir resolver essa equação, eu tenho que ter apenas uma variável a descobrir. E agora, como é que eu saio aqui dessa problemática? Alguém tem alguma ideia? Como você sairia desse problema aqui? Não é uma questão fácil não, pessoal. E aí, ninguém? Como é que eu saio dessa sinuca de bico aqui? Peraí, deixa eu ver aqui a sinuca direito. A gente usa a primeira fórmula, rapaz, não? Isso. Eu uso a primeira fórmula, não, eu posso combinar, pessoal, essas equações, né? Eu vou usar essa primeira fórmula aqui em um estado específico, em um ponto específico, certo? Eu posso usar ela para descobrir um desses volumes aqui indeterminado, ou pressão, né? E depois eu comparo as duas usando a isotérmica, certo? A expressão para uma isotérmica. Então, primeiro, eu vou achar uma dessas variáveis que faltam, para eu descobrir a outra por comparação, certo? Então, vamos pegar este primeiro ponto aqui, o V1, né? V1 e P1. Vou usar a equação de Clapeyron. Então, vamos pegar só o ponto 1. P1, V1, NR, P1. Não, então eu quero descobrir o que falta aqui é descobrir o V1, né? Então vou deixar só o V1 aqui e vou passar o P dividindo. Tá multiplicando, eu passo ele dividindo. Pronto, tudo isso daqui eu tenho. Então eu descubro o meu V1. Eu tenho o número de mols que ele diz que é 1. Tenho a constante que ele fornece. Tenho a temperatura 1, que é constante, né? Ainda aqui embaixo é P1. E eu também tenho um P1 do gráfico, né? Que é 4. Então é só substituir
Lembrando sempre daquele asterisco que eu boto, né? A temperatura tem que estar em kelvins, né? Então tenho que somar ali com 47, 273, que vai dar 320. Então, vamos substituir. O N é 1 número de mols, o R é 0,082, a temperatura 320 e a pressão 4. Então, se você fizer essa multiplicação aí, 320 vezes 1 dá 320 vezes 0,088 vai dar 25,6. Dividido por 4 dá 6,4 litros. Pronto. Agora eu tenho o V1 eu tenho agora só uma variável na minha equação, eu posso achar ela tranquilamente, né? É só substituir. Vamos lá, P1 é 4. Colocar, só repetir essa equação aqui embaixo de novo. P1 é 4, né, do gráfico. O V1 a gente acabou de determinar, que é 6,4. O P2 é o que eu quero descobrir. E o V2 a gente tem no gráfico também, né, 32,8. Isso daqui está multiplicando, passa dividindo. Aqui eu tenho o meu P2, vai ser 4 vezes 6,4, 4 vezes 6 dá 24, mais 1,6, né? 25,6. Dividido por 32,8. Se você fizer essa divisão, vai dar um valor aproximado. Aproximadamente 0,8 atm. Certo? Então está aqui a nossa resposta. Então não é uma questãozinha fácil, né? Não sei quem foi que disse que as questões estavam muito fáceis na aula passada, mas essa questão aqui é muito boa. Você teve aí que combinar as duas equações que a gente está trabalhando e ainda tirar as informações do gráfico, né? Então a gente tem que se habituar a fazer leitura de gráfico. Saber ler não é só decodificar um conjunto de palavras, não. Tem que tirar informações de figuras, né? Das partes que não são texto escrito, né? Às vezes um gráfico desse tem mais informações do que o texto do enunciado da questão. Ok, pessoal? Depois, se alguma parte você não tiver entendido, né? Vejam lá nas aulas que vão ficar gravadas, né? Alguma pergunta aqui nessa questão? Vamos lá, então, para a segunda, não? Não, rapaz, entendi tudo, tá tudo certo.
Júlio vai se garante. Veja só, a questão número 2, praticamente ele não fornece nada de texto, né? Só o gráfico. Então as informações a gente vai tirar praticamente todas do gráfico. O que ele diz aí? Ó? O gráfico representa a isóbora. Este termo aqui, isóbora, ele está se referindo a essa linha, né? É uma linha de uma transformação isobárica. Então ele chama isóbara. Então o que vai permanecer constante aqui, pessoal, no isobárica? Isso, pressão não muda. Então na minha lei geral eu tiro o P, né? Eu tiro o P aqui, fica só V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Isso daqui é mais fácil, certo? Só tirar as informações do gráfico e aplicar. Ó. Então V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Lembrando do plano cartesiano, né, pessoal? Cada ponto deste aqui é um parzinho ordenado. Então, cada valor de temperatura já está em Kelvin, né? Então a gente não precisa se preocupar em somar. Está ligado a um valor de volume. Então vamos lá aqui. Para a temperatura A, que eu não sei quanto vale, eu tenho um volume VA correspondente, que é, você seguir a linha aqui, 40. Então aqui eu tenho o meu primeiro estado, né? Temperatura, a pressão é constante e o volume é 40. E aqui eu tenho um segundo ponto, representa o segundo estado do gás, onde a temperatura desse segundo ponto, posso chamar aqui de B, né, que ele está chamando o primeiro de A, 450 kelvins. E ele tem um volume correspondente que é de 60 metros cúbicos. Pronto, só substituir, né? A gente tem as duas variáveis do segundo estado e uma do primeiro, a gente consegue calcular que está faltando, tá? Então vou colocar aqui VA sobre TA, que é igual a VB sobre TV. Então VA 40 litros, né? Ou 40 metros cúbicos. Temperatura de ar, não sei. Volume de B 60. Temperatura de B 450. Então vamos simplificar aqui, né? O máximo que puder. Corta um zero com zero. Multiplica meio pelos extremos. Aqui ainda dá para simplificar, né, pessoal? Eu sempre simplifico o máximo que dá para fazer menos conta. Se você pegar aqui e dividir em cima e embaixo por 2, que dá 3, que dá 2. Então vai ficar 3 vezes TA igual a 2 vezes 40, que é 80. Certo? Então vai ficar 3 está multiplicando TA, passa dividindo. O 80 dividido por 3. Espera ainda que eu fiz um erro aqui imperdoável, né? É 45, eu só vi um 4 aqui. É
é 45, né? Simplifiquei o 6 por 4, um absurdo. Não enxerguei o 5 ali. Então vamos multiplicar aqui em cruz, né? Vai ficar 6 vezes TA igual a 40 vezes 45. Quarenta vezes 45, você pode pegar 4 vezes 45, né? Dá 180, e o zero você acrescenta aqui no final. E o 6 que estava multiplicando, é só passar dividindo. Aqui você pode dividir 18 por 6 e acrescenta os dois zeros no final. Se você dividir 18 por 3, 18 por 6 dá 3, né? Acrescenta os dois zeros. Então aqui a nossa temperatura final. Temperatura do ponto A, 300 Kelvin. Aí você pode comparar aqui, né? Faz sentido ter a ser 300 Kelvin? Não poderia dar um valor maior do que 450, né, pessoal? Então está coerente aqui. 300 kelvins, ponto A. Você pode ter o gráfico também como norte para saber se está coerente ou não. Aqui este V1 deu 6,4, né? Se ele desse um valor maior do que 32, não seria admissível, né? Já que ele mostra um ponto aqui bem anterior. E a pressão 2, você vê que ele está aqui bem baixo, né? Próximo do zero. E a gente viu aqui que a pressão 2 realmente deu um ponto bem próximo do zero, 0,8. Você vai vendo se os seus cálculos estão coerentes aqui, pelos valores que a gente encontra no gráfico, não? Dúvidas aqui? Rapaz, sim, não, né? Porque tá parecendo que tá fácil. Sim. Vamos ver na prova, né? O que conta é a prova. A gente tem que saber, tipo, agora dúvida não tenho não. Porque agora se eu explico e tal, a gente tá entendendo tudo certinho, mas chega na hora da prova, pô, parece que a gente não estudou foi nada, parece que já assistiu uma aula. Dá um branco assim geral. Pronto, aí tem um professor colega meu que disse que você só aprende quando pega a questão para fazer mesmo, né? Só olhando assim, o que você vai poder afirmar é que você está vendo outra pessoa que sabe fazer. Então, para você afirmar que você sabe fazer, você tem que pegar essas questões e riscar ela e fazer por si, né? Então, por isso que colocar a listazinha lá para vocês amanhã, para vocês tentarem aí por conta própria, para poder fixar esses conceitos. Certo? Então, outra, pessoal. Vejam aqui que eu estou explorando muito os gráficos, né? Justamente para você se habituar. Ó, o gráfico a seguir apresenta uma isotérmica sofrida por certa massa de um gás perfeito. Ele quer saber quem é o volume V2, né, e o P3. Então, a gente tem que determinar essas duas variáveis, né? E ele dá 3 pontos. O ponto 1, ele tem a pressão e o volume já determinado. Então o volume é 1 e a pressão é 2,4.
O ponto 2 não tem o volume determinado, mas tem a pressão. E o ponto 3, ele só tem o volume também, não tem pressão. Então, o volume 2,4 e a pressão P3. Pronto. Se eu tenho estados diferentes, eu posso usar a equação geral para comparar estes estados. E como ele fala que é uma isotérmica, né, não precisa colocar o P ou o T, né? Não precisa colocar o T na minha lei geral. O T vai ser o mesmo. Então vai ficar simplesmente P1V1 igual a P2V2. Certo? Então o que eu faço aqui? Como eu tenho um estado já com as variáveis definidas, eu vou comparar este estado inicial com o P2. Aí eu acho o V2. Depois eu posso comparar este estado inicial com o 3, né? O ponto 3 aqui para achar o P3. Tá? Então essa relação aqui, ela vai ser sempre a mesma, não importa quantos estados eu tenho. P3, V3, P4, V4, eu posso sempre comparar um ponto com o outro, né? Um estado com o outro. Então vamos achar o V2, né? Comparar o estado 1 com o estado 2. P1, V1, P2, V2. Pressão inicial, que é o estado 1, né? O estado 2. Pressão é sempre o valor do Y, né, pessoal? Pressão em Y, que é o meu segundo ponto aqui no par ordenado. E o volume é o que está no lugar do X, né? Certo? Então, por ponto 1, quanto é a pressão? 2,4. Quanto é o volume do ponto 1? É 1. Pressão 2. Agora eu vou olhar para o ponto 2. A pressão é 2. E o volume, eu não sei. Pronto, 1 vezes 2,4 é 2,4. E o 2 que está multiplicando aqui, eu passo dividindo. Então, quanto é que vai ser o meu V2? 2,4 dividido por 2, 1,2. O volume está em litros. Pronto, achei o meu V2. Agora eu quero o P3, né? O item B que é o P3. Só fazer a mesma coisa, agora comparando o ponto 1 com o 3. A gente já tem isso daqui, né? Que é 2,4 vezes 1. Agora vamos olhar para o ponto 3. Ponto 3 tem a pressão? Não, então eu vou repetir. O volume do ponto 3, 2,4. Você pode simplificar, né? Tem um lado e no outro. Então ficou simplesmente que o P1, P3 é igual a 1. Pronto, tá aí o P1, o P3, né, um ATM, e o V2, que é 1,2 litros. Certo? Não importa se tenho 3 pontos, 100, 1000 pontos, eu sempre vou poder comparar 2 a 2, né? Um ponto com o outro,
este produto da pressão vezes o volume sempre vai ser constante, não é? Então, vamos comparar um ponto com qualquer outro ponto. Poderia comparar aqui o 2 e o 3, iria dar o mesmo resultado. Só que como o 2 e o 3 eu ia ficar com duas interrogações, né? O V2 e o V3 e o P3 não seria conveniente usar. Tranquilo aqui. Mais uma, né, para a conta. Um recipiente contém 2 gramas, então ele está dando aqui a massa, né, de oxigênio. Então temos aqui a massa de oxigênio, que é 2 gramas. A pressão de 20 atmosferas e temperatura de 47 graus Celsius. Então ele dá aqui a pressão, 20 atmosferas, 20 atm. A temperatura, 47 graus Celsius. Não podemos usar em Celsius, né, pessoal? Então soma 273. Aqui dá 320. Aí, sabendo que a molécula grama de oxigênio é 32 gramas, o que é isso, né? Moléculas gramas. É a massa molar do oxigênio, né? Massa molar do gás de oxigênio é 32 gramas. Dá o valor da constante, 0,082 atm litro por mol Kelvin. Ele quer saber qual o volume ocupado por este gás, né? Qual o volume do recipiente. E aí, pessoal, vou usar o que aqui? Lei geral, equação de Clapeyron. O que vocês acham aí? Clapeyron, porque tem R. Isso. E se você notar aqui, não tem 2 valores de temperatura, 2 valores de pressão. Professor, eu penso assim, professor, quando tiver a constante dos gases, né, que a questão me fornece, é porque eu preciso usar ela. Tecnicamente, se eu preciso usar ela, eu posso usar Clapeyron. Mas pode ser que aconteça naquele outro caso, né, aquele primeiro, que o senhor usou Clapeyron e depois usou o outro. Isso. Então é um bom indicativo mesmo, quando tem a constante, quando fala em número de mols, é um bom indicativo que eu tenho que usar a equação de Clapeyron, certo? Professor, eu tenho uma dúvida, que eu vi no YouTube, não, quer dizer, no Instagram, um vídeo que era quanto era 0 graus mais 0 graus, eu quero saber a resposta. 0 graus mais 0 graus? Porque dava no vídeo que era 17 graus. Cadê N, professor? Cadê o N? O N. Falta o N aí para poder ser Clapeyron. Deixa eu só responder o Carlos Alberto aí, né? 17 graus, 0 graus mais 0 graus continua sendo 0. Somar 0 com 0. O cálculo foi assim: transformou 0 graus em Fahrenheit, já deu 32 Fahrenheit. Aí somou os dois. Aí na hora de voltar para o grau Celsius, deu 17.
Eu não entendi esse cálculo, eu fiquei. Não deu para entender. Não, aí não tem mais malandragem do que física, né? Tem zero com zero continua sendo zero. Tudo bem. Quer saber isso? Fiquei com essa dúvida no final de semana inteiro. Pronto, aí o Júlio está perguntando cadê o número de mols, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Não sei se vocês lembram lá da química, né? Mas como é que eu encontro o número de mols? Eu divido a massa daquela amostra, né? Pela massa molar. E isso daqui ele dá, ó. Ele dá tanto a massa quanto a massa molar. Então a gente pode encontrar o número de mols. Certo? Olha, ele está dando aqui a massa e a massa molar. Então quanto vai ser o nosso número de mols? Vai ser a massa que diz que é 2 dividido por 32. Certo? A gente pode dividir ou deixar assim, que facilita a nossa vida. Vamos deixar assim, né? Ainda pode simplificar aqui, que é a mesma coisa que 1 dividido por 16, né? Se você dividir em cima e embaixo por 2. Então vamos aplicar a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. O P 20. O V é o que a gente está atrás de determinar. O número de mols 1 sobre 16. A constante que é 0,082 vezes a temperatura, que é de 320 Kelvin. Professor, para calcular o N, né, que é o número de mols, é massa molar sobre massa da substância, é? Contrário, a massa da substância pela massa molar. Aqui, ó, foi isso que eu fiz aqui, o número de mols, massa da substância pela massa molar. É só que eu estou anotando aqui para poder facilitar meu estudo. Pronto. Aí, ó, vamos simplificar, pessoal, né? Eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui. Aí ficou só o 2 multiplicando o V, eu vou passar ele dividindo. Vai ficar V, que é o que a gente quer determinar. 1 vezes 0,082, 0,82 vezes 32. E o 2 vai multiplicar o 16, né? 2 vezes 16, 32. E a gente pode aqui, ó, simplificar. Então, quanto vai ser o nosso volume? 0,082. O volume está em litros, né? Litros. Pronto, item A, 0,082. Pronto, então, sempre que ele dá a massa da substância, você pode encontrar o número de mol dividindo essa massa pela massa molar, né? Ok, dúvidas aqui? Eu estou salvando essas questões resolvidas, pessoal, estou colocando lá no Classroom de vocês. Eu já coloquei aquelas primeiras, né?
Então, na hora que você for fazer a lista, né, e tiver alguma questão parecida, você pode consultar lá para ver os passos, né, de como resolver. Vamos lá, acho que dá tempo de fazer mais umas duas. Ó, não se assuste quando a questão não der muitos valores, né, muitos valores numéricos. Algumas questões elas vão dizer que a pressão inicial triplicou, quadruplicou, ou foi reduzido pela metade, né? Você olha para a questão e acha difícil, mas é mais fácil do que se tiver número. Vamos ver um caso aqui, ó. Um gás perfeito tem volume 300 centímetros cúbicos, a certa pressão e temperatura. Então ele não dá nem o valor dessa pressão, nem o da temperatura. Duplicando simultaneamente a pressão e a temperatura absoluta do gás, qual é o seu novo volume? Então ele não disse praticamente nada em termos numéricos, né? Ele só deu o volume, que é de 300 centímetros cúbicos. Então, só tem o V1. O V1 é 300 centímetros cúbicos. Isso vai me impossibilitar de resolver a questão, mas já que eu vou ter aqui várias variáveis, né, a determinar, não, porque eu tenho aqui uma relação entre essas pressões desconhecidas no estado inicial com essas pressões desconhecidas no estado final. O que eu quero dizer com isso? Eu posso dizer que o meu P1 e o meu T1, o P1 é um certo valor P, o T1 é um certo valor T, e eu tenho do enunciado que o meu P2 é o dobro, né? Eu estou duplicando a pressão. Então, duplicar é multiplicar por 2P. E o mesmo, né, simultaneamente, eu faço isso com a temperatura. A temperatura vai ser 2 vezes o T. Ou seja, eu desconheço quanto é o valor numérico dessa pressão inicial e da temperatura inicial, mas eu sei uma relação desses valores com os valores no novo estado, né? É o dobro da primeira, tanto para a pressão quanto para a temperatura. E o meu V2 é o que eu vou determinar. Então você aplica normalmente na lei geral, certo? Que aqui ele não está dizendo, ele não afirma nada sobre constante de variável, né? Então vamos lá, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Eu trouxe essa questãozinha porque costuma muito ser explorada em vestibular e concurso, né? E às vezes a gente não vê os valores numéricos, fica achando que é impossível de resolver a questão, mas quando vai aplicar, é muito mais fácil do que se tivesse números. Então vamos substituir. O P1, eu uso simplesmente P, estou chamando de P. O V1 é 300. O T1, estou chamando de T. Agora o P2, 2P. O V2 é o que a gente quer determinar. E o T2 é 2T. Olha agora como vai ficar fácil, né? Tudo que é idêntico eu posso simplificar, né? Ó,
P e P, embora eu não saiba qual é o valor, eu sei que eles são idênticos. P e T é a mesma coisa. Certo? E o 2 eu posso simplificar com 2. O que sobrou aqui, pessoal? De um lado eu tenho só 300 e do outro só sobrou o V2. Então eu posso dizer que o V2 é igual a 300. Então eu tenho aqui o caso de uma transformação isovolumétrica, não é o isocórica. Isométrica, tem 3 nomes, né? Então observe que o volume 2 foi igual ao volume 1. Isocórica. Ainda posso afirmar qual foi o tipo de transformação. Certo? Então se tiver alguma questão que diga algo desse tipo, né, que duplicou, triplicou, foi reduzida à metade, você coloca lá V sobre 2 ou 3V, né, de acordo com o enunciado, e substitui, que vai, como tem no lado e no outro, você vai poder cancelar essas variáveis idênticas, e fica bem mais simples do que fazer conta com número. Certo? Dúvidas aqui? Nenhuma dúvida? Então vamos à última para fechar, né? Um gás ideal confinado inicialmente a temperatura de 27 graus Celsius, 15 atm, em um volume de 100 litros. Então eu tenho T1, que é 27 graus Celsius, não posso usar em graus Celsius, soma 273. Então dá 300 Kelvin. P1, 15 atm, e o V1, 100 litros. Então aqui eu tenho todos os valores, né, no meu sistema inicial, meu estado inicial. Aí ele vai sofrer uma diminuição de 20 litros e um acréscimo em sua temperatura de 20 graus Celsius. Então quem é que vai ser o meu V2 e o T2, pessoal? Ele está dizendo que o seu volume vai ser uma diminuição de 20 litros e a temperatura vai ter um aumento de 20 graus Celsius. Então, quem é o meu V2 e quem é o meu T2? A pressão inicial a pressão final é o que ele quer saber, então P2 é o que eu vou atrás de encontrar. E aí, alguém sabe quanto é que vai ser o meu V2 e o T2? Isso. A Amanda falou aí, né? O V2, se era 100 diminuir 20, 100 menos 20, o V2 vai ser 80. E a temperatura? Isso, 47 graus Celsius, né? Ou 320 kelvins.
Ó, pessoal, uma variação, um aumento ou diminuição na escala Celsius e na Kelvin, eles são idênticos, né? A gente viu isso lá no começo do ano, certo? Então, se está aumentando 20 na escala Celsius, vai estar 47, né? Aí você tem medo de somar os 20 aqui direto no Kelvin. Não precisa, porque a variação, quando se trata de aumento ou diminuição, eu posso somar isso diretamente, tanto na escala Celsius como na escala Kelvin. Então, você poderia somar os 20 direto aqui sem problema, porque uma variação, elas são idênticas na escala Celsius e na escala Kelvin, certo? Celsius e Kelvin, né? Outra escala, essa variação pode ser diferente. Então vamos lá, agora é só substituir, né? P1, V1 sobre T1 igual P2, V2 sobre T2. Então P1, 15, V1, 300, V1, 100, V1 que é 300, né? P2 é o que a gente vai determinar, o V2 80 e o T2 320. Você pode simplificar o máximo que der para evitar de fazer muitas contas, ó. 0 com 0, 2 zeros aqui, 2 zeros daqui, 15 dá para dividir por 3, né, que dá 5, aqui fica como se fosse 1, e 8 dividido por 8 é 1, simplificando em cima e embaixo por 8, e aqui dá 4, né, 4 vezes 8 dá 32. Multiplica meio pelos extremos. Aqui só sobrou P2, né? P2 vezes 1, P2. Que sobrou o quê? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4 dá 20. A pressão está em ATM. Dúvidas aqui, pessoal? É bom quando a gente pega uma questão aqui que dá para cancelar um monte de coisa, né? Fica fácil no final. Pois era isso, pessoal, por hoje. Era só. Até amanhã eu vou estar colocando a listinha de vocês, certo? Lá no Classroom. Aí vocês têm aí uma semana, né, para resolver. Então, tchau, boa aula aí boas aulas aí na sequência e até a próxima semana, pessoal. Isaac, depois tu me dá um toque lá no WhatsApp para me te mandar um acesso a um curso para a Olimpíada, né, segunda fase da ONC. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.